130. Salmo 130. Salmo 130. Salmo 130. Quantos acharam aí? Digam amém. Salmo 130. Vamos ler desde o versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Fecha os teus olhos, vamos orar? Para que Deus possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós engrandecemos o teu santo nome, louvamos o Senhor por mais essa noite, bendizemos o Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando nas nossas vidas e possamos ser transformados através da tua palavra. Enche-nos de ti em todo o impedimento do diabo para resistir e para que a tua palavra não entre nos nossos corações. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Salmo 130. Então, eu quero falar aqui de 3 princípios aqui. Você colocou ali? Pode pôr ali. Primeiro, o poder da oração. Fala comigo, o poder da oração. Se você começar a ler o livro de Salmos, é isso que você vai reparar muitas vezes. Muitas vezes. Toda hora o cara está orando. Toda hora o salmista está lá clamando. A maioria dos salmos começam sempre assim, ó. Das profundezas clamo a ti. Esse verbo aqui, clamar a Deus, está por todo o livro de Salmo. O livro de Salmo, na realidade, era um livro de oração. De pessoas orando e clamando a Deus. Eu quero desafiar você nesses dias para que nós sejamos uma igreja de oração, como Jesus falou, que o templo dele seria chamado de casa de oração. Presta atenção, irmão, presta atenção. Hoje o Lincoln estava pintando aqui a igreja, aí eu falei, aí ele estava pintando o dia inteiro aqui a igreja, né? Aí ele falou para mim assim, pastor, eu não vou vir hoje à noite no culto, vai porque estou cansado. Aí eu falei, não rapaz, vai vir sim, que negócio é esse? Não, mas eu já estou aqui na casa de Deus, o dia inteiro. Aí eu falei, não, isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é a casa do seu dito aqui de baixo. Ele é o dono daqui. Por enquanto, é claro que é de Deus, tudo é de Deus na realidade. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é um prédio onde nós é que somos a casa de Deus. Eu e você. Quando a gente se reúne aqui no domingo, no sábado, aí sim, isso aqui se torna um lugar para a gente se reunir. Mas a igreja somos nós, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus habita onde? No bloco? No meio do bloco? A Bíblia diz que Deus habita no meu espírito, que Deus habita no seu espírito. É por isso que Jesus, é engraçado, mas as reuniões de Jesus nunca foram num prédio. Era no deserto, à beira do mar. É claro, logisticamente, você imagina hoje, a gente nesse século, reunindo o povo no meio da praça, primeiro que nem deixariam, não sei se deixariam. Então, é só por causa disso que a gente está aqui, num lugar com a cadeirinha aí, mas podia ser como Jesus no deserto, não importa. No deserto, a gente reunido, a gente é igreja. Em qualquer lugar, a gente é igreja. Você tem que lembrar disso, irmão. Eu, então, sou igreja ambulante. Onde eu estiver andando, o Espírito Santo está dentro de mim. E isso é ser casa de oração, não é apenas no domingo, nem no sábado. Você precisa aprender a orar o tempo inteiro. Você precisa fazer da sua vida um estilo de vida de oração. O que Jesus falou para os discípulos? Olha, eu não vou falar coisa nova aqui. Vou falar algo para a gente, que eu sempre falo. O que Jesus falou para os discípulos? Para Pedro, antes de Pedro negar Jesus? Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Mas como eles não vigiaram e não oraram, negaram a Jesus. Está aí um dos princípios para eu e você sermos fortalecidos no Espírito Santo. Eu e você precisamos orar. Nós precisamos ser um estilo de vida que ora, não apenas no final de semana. A nossa vida tem que ser a casa de oração, conforme Jesus disse. Eu não consigo imaginar alguém que está orando a Deus, buscando a Deus, e no outro dia vai para a zona, no outro dia vai para a boate, no outro dia vai beber, fumar, e por aí. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar alguém que acabou de sair cheio do Espírito, ficar com vontade de se encher de bebida. Quem está cheio do Espírito não precisa se encher de outras coisas. Você precisa aprender a orar, irmão. Você precisa aprender a ter um estilo de vida em oração. É o que acontecia com os salmistas. Acontecia com eles. Diante dos problemas eles faziam o quê? Oravam, buscavam a Deus, clamavam ao Senhor. Ímpios, diante de problemas, agem, choram, gemem, vão para o bar. Nós oramos, nós clamamos o nosso Deus, nós invocamos o nome dEle, porque cremos que Ele nos ouve. O problema é que muitos de nós já deixamos de acreditar que Deus nos atende. Quantas e quantas vezes Davi, você vai ver aqui, Salmo 25, Atos 4, 24, diz a Bíblia que a igreja estava sendo perseguida. Olha o que diz o texto, Atos 4, 24. Todo mundo sendo perseguido. Ouvindo isto, o que eles fizeram? Bolaram uma estratégia? Ouvindo isto, que tinha um monte de gente querendo matar eles, foram buscar apoio do governo? Não, olha o que diz o texto. Ouvindo isto, a igreja orou. Ouvindo que, acho que não vai ter emprego mais, o que eu faço? Ai, e agora, o que eu faço? Vou ver se eu arranjo um QI aí, um quem me indica. Ouvindo que o problema piorou, ouvindo que... aí eu fico angustiado. Ouvindo que notícias vieram de maneira muito terrível sobre a minha vida, ouvindo isso, o que eu faço? Eu não sei de você, mas a Bíblia diz que os discípulos oraram. Ouvindo isso, ouvindo o problema, dobraram o joelho. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos aprender a fazer. Abre lá em Isaías 37, 14. Isaías 37, versículo 14. Não desmarque aí de Salmo, hein? Isaías 37, 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E aí ele começa a orar. Aqui é que o rei da Síria tinha mandado uma carta dizendo assim para Ezequias: olha, o negócio é o seguinte, vocês estão confiando em quem? Nós somos a Síria, nós somos a superpotência mundial na atualidade. Todos os outros povos tinham deuses também, e eles oraram aos seus deuses, e nós destruímos, fizemos picadinho dos deuses deles. Qual é o Deus de vocês? Quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês de nós? Vocês, meu filho, são como o Haiti enfrentando os Estados Unidos. Essa era a situação. Vocês são como o Haiti, nós somos os Estados Unidos, os potentes. Quem são vocês? Assim era a Síria, era a superpotência da época. Aí ele recebeu a carta. O que ele fez? Colocou a carta lá diante de Deus, deu a bicuda lá para o Senhor e falou: resolve que o problema é teu, a minha vida é problema teu, a minha vida é tua. Oh Deus, eu e você precisamos aprender a fazer isso. Precisamos, diante das intempéries da vida, das dificuldades da vida, aprender a orar. E aqui diz que Deus deu um baita de um livramento, de maneira miraculosa. Será que, como eu disse domingo, o problema, a dificuldade sobre você, não pode ser a oportunidade para Deus manifestar a glória? Será que essa carta, essa notícia de desgraça que chegou até você, na realidade, não pode ser a oportunidade para Deus fazer algo miraculoso? Mas você precisa levar a notícia até Deus. Você precisa levar os seus problemas diante do Senhor. Como eu disse aqui algumas semanas atrás, quem vive pela graça ora,
Se você quer saber se alguém conhece a Deus, é só perguntar quanto tempo ele ora. É fácil, porque quem conhece a Deus, conhece o seu tamanho. Quem conhece o seu tamanho, percebe que não pode fazer nada por si mesmo, que precisa da mão de Deus sobre si. Eu estava ontem voltando para casa, e aí eu estava na preferencial, dirigindo o meu carro. A preferencial era minha, e uma mulher, não, nem sei se é mulher, preconceito, hein? Uma pessoa, falei para minha esposa que era uma mulher, depois ela falou, mas você viu se era mulher? Depois eu nem, falei, oh Deus, tem misericórdia. Uma pessoa, é que a outra pessoa que bateu em mim era mulher. Uma vez, quando eu tinha 18 anos. E aí ela parou o carro, e ela não veio direto. Não, ela parou o carro, a preferencial era minha, ela parou o carro e eu fui embora. E a hora que eu estou passando, ela arranca o carro em cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí meu pai nessa semana bateu o carro de novo. De novo ele bateu o carro. Meu pai tem 50 e poucos anos. Aí eu liguei para ele brincando, né? Falei, pai, você bateu o carro de novo? E ele falava que eu corro muito. Ele fala que eu dirijo. Não, você corre muito. Aí eu perguntei, quantas vezes eu já bati? E você? Aí ele já bateu, só o carro que eu troquei com ele agora, ele já bateu 3 vezes. Aí eu até brinquei para ele, isso é coisa de jovem, né pai? Jovem é assim. Mas aí eu fiquei pensando, ele estava errado, ele não deu a seta. Aí ele não deu a seta, nisso veio um rapaz de moto, mas nossa, foi uma batida feia. Uma seta, e a culpa era do meu pai. Você imagina, ele podia ter matado o cara voou. Aí, notícia, pastor, imagina, pastor da videira atropela, fatal, acidente fatal. A questão não é essa, notícia, garanto que meu pai não ia preocupar tanto com a notícia, claro que a gente fica chateado, mas você imagina a culpa de saber que você matou uma pessoa por causa que você não deu uma seta. Tem gente que fica aí, angustiada a vida inteira. Irmão, você fala, não, eu ia superar isso. Você matou uma pessoa porque não deu uma seta. E qual de nós que não pode um dia esquecer de não dar uma seta e matar alguém? Presta atenção, irmão, você não é nada. Olha para si. Olha para você. Ou então pode acontecer o contrário, uma seta que você esqueceu de dar, porque estava pensando lá não sei na onde, e pode morrer você. Nós não somos nada. Nada. Eu estava passando esses dias em casa, aquele filme Titanic, não sei quem lembra, filme antigo pra caramba, né? E aí eu estava vendo o filme, acho que é de uns 15 anos atrás, mas aí estava passando lá, e eu estava olhando assim, acho que mais de 2.000 pessoas morreram, alguma coisa assim, e eu estava vendo gente caindo, não sei se quando já assistiram aquele filme? Todo mundo, né? Terrível. E eu estava vendo aquela hora lembra que a hora que o Titanic, que o navio ele embica assim de frente e as pessoas começam a cair lá de cima, assim. Aí tem uma hora que um cai, vai rodando assim, bate na hélice do navio, que é uma coisa gigantesca, sabe, que nem... Falei, meu Deus, o que... Aí eu lembrei do Salmo na hora, né, que diz assim, que é o homem? Que é o homem? Está ali, várias pessoas morrendo por causa de um homem que quis se mostrar o bonzão, que colocou menos botes de salva-vidas, porque achou que esse aqui ninguém afunda, nem Deus. Por causa da arrogância de um homem, milhares de pessoas morreram. Ô irmão, olha bem para si, olha bem para o espelho. Você pode estar aqui, pega uma gripe, que nem culpa sua é. Quem ora, ora porque sabe, a minha vida não é nada, eu estou debaixo do controle de Deus. Quem ora sabe disso. Agora quem não ora é o arrogante, que acha que o currículo dele é que é bom, que a inteligência dele que é acima da média, que ele é que é trabalhador, dedicado. Você não é nada, irmão. Aprenda isso. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você olhar para o infinito, é isso que você percebe. Quanto mais você olha para o infinito. Quando você viaja de avião, você percebe isso. Você lá em cima, você olha um negócio tão pequenininho, você fala, meu Deus, olha lá.
Que eu sou, Jesus? Quando a gente olha para o infinito, para Deus, essa é a sensação que eu e você temos que ter. Que eu sou, eu não sou nada diante dessa magnitude. E quando você tem essa conclusão, inevitavelmente você vai orar. Inevitavelmente você vai orar. Quem ora é porque conhece a Deus. Quem ora é porque conhece a Deus. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você conhece a Deus? Mas segundo princípio, o poder do perdão. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O poder. Volta lá para o Salmo 130. Volta lá, Salmo 130. Salmo 130. Olha o que o salmista diz. Versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor observar as minhas falhas, quem vai ficar de pé para orar? Quem subsistir a isso? Quem vai poder orar com confiança? Aí ele continua, versículo 4: contigo, porém, está o perdão. Contigo, porém, está o perdão. Em Atos capítulo 10, versículo 4, diz a Bíblia que um anjo falou para um homem, para Cornélio: Cornélio, as tuas orações subiram a Deus. Opa, se as orações de Cornélio subiram a Deus, então existem orações que não sobem. Quais são as orações que não sobem? Primeiro, daquele que está em pecado. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Quem está em pecado, Deus não ouve oração. Mas por outro lado, quem não acredita no perdão de Deus, também não recebe, não tem oração atendida, porque não crê que o sangue de Jesus o purifica. Então deixa eu te dar um exemplo. Qual que é a diferença de estar em pecado e cometer pecados? Nós cometemos pecado. Vou te dar um exemplo bem clássico. Mais fácil de entender. A pornografia, por exemplo. Tem gente que às vezes um ímpio. O ímpio, ele cai em pornografia? O que você acha? Cai? Não cai. Ele não cai em pornografia, ele vive nela. Eu era assim, pelo menos. Um ímpio não tem esse negócio. Ele viu pornografia, ele sai dali e fala: ai meu Deus, ai, já pequei. Não. O ímpio, ele vai, bebe, ele fica mal depois? Diz: nossa, ofendi a Deus. É isso que ele fala? Não, ele fala: nossa, vomitei, será que alguém viu? Será que a gatinha lá viu? É isso que ele fala, ele não está nem aí para Deus. Ele vai lá, um ímpio, ele usa droga, ele fica mal depois? Fica, pastor, fica na nóia. Não nesse sentido, ele fica mal diante de Deus? Não, diante de Deus ele não fica. Diante de Deus ele não fica, ele não está nem aí para Deus. Ele pode ficar mal de vergonha de alguém, igual o político quando é pego com a boca na botija e vai lá e diz: eu quero renunciar. Ele não está nem aí para Deus. Agora o crente, mesmo um crente verdadeiro pode errar? Claro, até Davi errou. Agora um crente, a Bíblia diz que na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. É possível que, mesmo o crente, algumas vezes dê umas pisadas na bola. Aí o cara, às vezes o diabo fica te acusando, né? Não, você não é crente, olha lá, fez de novo. Seu pilantra. Foi o que o diabo falou para Pedro. 3 anos andando com o mestre e ainda negando a Jesus. Volta para pescar, rapaz. Volta a pescar peixe, você não é crente nada, sem vergonha. Você não é pescador de gente, não. Volta para pescar peixe, rapaz. Judas. O diabo acusou tanto Judas, que Judas foi se enforcar. Olha o peso da acusação. Olha que coisa terrível. Então, querido, o sinônimo é esse. Mesmo crente pode errar. E aí, me desculpe os religiosos, mas foi Jesus quem disse: se o meu irmão pecar contra mim 70 vezes 7 no dia, e ele vier pedir perdão para mim 70 vezes 7 no dia, eu tenho que perdoá-lo. Eu pergunto para você, já falei disso aqui, Deus exige isso de mim em relação ao próximo, e Ele não faz o mesmo comigo? Pastor, mas aí você foi longe demais. Não, irmão, fica bravo com ele, é ele que escreveu, não foi eu.
Fui eu, ele que falou. Se ficar bravo, fica bravo com ele. Mas aí, pastor, o jeito que você está falando pode dar um mau entendimento. A pessoa pode ficar vivendo pecado. Fica bravo com ele que escreveu. Ele que disse isso. Filhinhos, não pequeis, 1 João diz. Mas se pecar, você tem um advogado diante do Pai. Veja, se você está crescendo em Deus, irmão, você está ali, você usa todas as suas forças para buscar santidade. Mesmo que talvez, eu ainda faço, eu sou 12 anos de crente, ainda faço de vez em quando coisas que quando eu convertia. Agora, como é que você acha que é a acusação na minha vida? Muito pior que na sua. E só vai piorando quanto mais passa o tempo. Porque você, vamos supor, você converteu faz pouco tempo. Até você mesmo tem um padrão. Eu errei isso aqui, mas eu estou caminhando, estou no começo, né? Estou no começo, poxa. Agora imagina eu. Aí eu levanto para pegar o microfone e venho pregar aqui. O que você eu não ouço aqui? Pastor. Muito bom, hein? Aí de vez em quando eu vejo pessoas dizendo assim, né? Porque eu prego o que eu vivo. Eu só prego o que eu vivo. Eu falo, esse cara é fera, bicho. Eu queria poder dizer que eu prego, que eu vivo. Eu prego aqui sobre ser humilde. Eu já queria poder dizer que eu sou humilde. Como eu queria poder dizer. Mas eles não, eles dizem, eu sou humilde graças a mim. Eu tenho até orgulho da minha humildade. Né? Eles, assim. A gente não vive tudo ainda. Eu sei disso. Mas eu sei também que por causa disso, eu não vim aqui pregar para vocês no meu nome. Senão eu não poderia. Porque quem pode subsistir? Quem pode pregar um microfone e pode se dizer digno de falar da palavra do Senhor? Quem de nós? Eu não estou dizendo que eu estou em pecado. Não estou não. Quem está em pecado não pode mesmo. Eu não estou em pecado. Mas ainda assim, estou lutando com muitas coisas também como você. Mas aí eu sei, mesmo que quando eu erro, que eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E às vezes eu fico mal. Por exemplo, você acha, tem hora que eu falo coisa que não era bem isso que era o que eu queria dizer. Esses dias mesmo falei uma coisa, e aí o irmão, né, deu uma ilustração de um irmão, deu um exemplo, e depois alguém falou, pastor, fulano não vai ficar chateado com você? Fiquei já acusado, falei, isso aqui foi boca do diabo, rapaz. Não era minha intenção falar isso, né, Rafa? Falei, nossa, será que ele ficou chateado comigo? Não era, eu não queria expor ele não, mas será que ele pensou que era isso? Meu Deus, nem consigo dormir quase. Falei, não, Senhor, será que fulano... O Senhor sabe que eu não queria dizer isso, mas eu vou te dizer outra coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Não, porque eu não queria pecar, mas pequei. Aí Deus perdoa. Porque aí, tá vendo? No fundo eu sou bom. Não, vou te dizer outra coisa. Eu queria pecar mesmo, e pequei, e depois vim e pedi perdão. Deus perdoa? Perdoa. Não foi eu que escrevi, irmão, a lei é ele. Fica bravo com ele. Porque tem gente assim, né, que Deus só perdoa bonzinho. Prostituta, ele não perdoa, não. Ou então perdoa a prostituta que sabe que no fundo, tadinho, não tinha outra opção de vida, né? Aí, não, ele perdoa o pilantra também. O salafrário. Ele perdoa até Manassés, que matou o próprio filho. Sabia disso? Ofereceu o filho dele a Moloque, queimado. A gente tem visto aí nessa semana, lembra desse cara que está sendo o advogado, que está sendo acusado de abusar da filha, da cunhada e não sei de quem? Quantos viram na televisão? Não tem outra palavra para ele, não, é pilantra, sem vergonha. Não tem esse negócio não tem desculpa, não tem desculpa. A Bíblia diz em Romanos que nós somos indesculpáveis diante dos nossos pecados. Que nós somos culpados, sim, Senhor, não é por culpa de ninguém, não. Culpa nossa. E ainda assim, se a gente dizer, não, Senhor, não é porque eu era bom e eu dei uma escorregada, é porque eu sou pilantra sem vergonha, por isso que eu pequei. Mas eu estou arrependido. A Bíblia diz que até para esse tem perdão. Até para esse. Não é glória isso? Você não acha que é glória isso? É por isso que eu e você podemos entrar com confiança diante de Deus, como diz Hebreus. Entrai com confiança diante do Santo dos Santos, com intrepidez pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Se o Senhor observar a iniquidade, quem vai subsistir? Quem vai ficar de pé? Contigo, porém, está o perdão. Duas pessoas, então, que não podem ter as suas orações atendidas. Primeiro, é aquele que está em pecado. Mas segundo, é aquele crente que é filho de Deus, que ama a Deus, que está buscando andar em santidade,
que de vez em quando erra, mas não aprendeu ainda a crer na misericórdia do Pai. Esse não pode ter as suas orações atendidas, sabe por quê? Porque ele não tem fé. Ele não tem fé. Quando você acha, não, eu errei de novo, aí você não tem fé para pedir. E a Bíblia diz que tudo que você crê, você vai receber. Tudo que pedir crendo, diz Marcos 11, 24, você vai receber. Só que o que nos impede de crer? Por que muitas vezes você não crê? É porque você olha e diz, não, acho que, não, 6 bilhões de habitantes, meu amigo. Ah, que é isso? 6 bilhões, Deus vai ouvir a mim? Não, Deus não tem tanto poder assim. Ninguém aqui tem essa dúvida. Ninguém aqui tem essa dúvida. Não sei se Deus é todo poderoso assim, não. Não, isso eu não sei, isso eu não sei. Você não tem essa dúvida. A sua dúvida é, mas eu ainda cometo tantas falhas. Será que Ele vai abençoar a mim? Poder Ele tem, eu sei que tem. Mas eu? Nós não duvidamos do poder de Deus. Geralmente duvidamos é da bondade dEle. Mas aqui o texto diz, contigo está o perdão e a misericórdia. E como diz Lamentações 3:22, nós estamos hoje de manhã aqui vivos, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas em mais um dia. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Aleluia. Você tem que aprender a fazer isso, Ibal. A crer na misericórdia e na bondade de Deus. E outra coisa, se você pensa então que você pode ficar de pé diante de Deus, você é aquele fariseu hipócrita e sujo, lá de Lucas, que olha o que ele diz, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí, ele orava com confiança, porque ele confiava em si. Se você acha que você vai receber oração por causa da sua própria bondade, aí você ora assim, Senhor, tu disse para eu orar em nome de Jesus, não é? Mas hoje eu vim no meu nome mesmo, não preciso mais do teu. Hoje eu vim na minha própria pessoa, porque eu sou o máximo. E aí se você receber alguma coisa de Deus, depois você vai olhar para trás e dizer, olha o que eu fiz, eu sou fera. E aí você vai ter aquele mesmo coração orgulhoso do fariseu, que acha que tem algo porque é melhor que os outros. E o primeiro pecado e mais sério da Bíblia sempre é esse, a arrogância. Mas, terceiro princípio para a gente receber algo de Deus e para orarmos diante do Senhor, o poder de esperar em Deus. Fala comigo, o poder de esperar em Deus. Olha o que diz aqui o versículo 6 de Salmo 130. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aí ele diz, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete, por quê? Isso aqui é mais ou menos aquela mesma história de Jesus lá, quando ele muitas vezes ele diz, em verdade vos digo. Ele está querendo dizer o seguinte, eu quero mostrar para vocês o quanto que eu quero enfatizar esse princípio. Por isso eu estou dizendo 2 vezes em verdade, hein? É a mesma lógica aqui. Olha, eu quero muito o romper da manhã. Assim como os guardas, o cara que trabalha de vigia noturno, ele espera ansiosamente chegar o dia para ir embora para casa e descansar. Oh meu Deus, assim eu espero o descanso do meu Deus. E ele continua, versículo 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Eu e você precisamos aprender a esperar em Deus, a confiar em Deus, que Deus vai fazer a sua obra no seu tempo, na nossa vida. Como diz o Salmo 137. Olha, espera no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um dos salmos para mim mais maravilhosos. Entregar o meu caminho a ele, confiar nele e a promessa é, ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia diz que teve um dia que Deus mandou Elias sair de onde ele estava. Ele foi, liberou a profecia para Acabe e se escondeu num lugar. Ficou lá 3 anos. 3 anos esperando a palavra de Deus. Aí Deus disse, agora sai daí, vai para outro lugar agora. Então eu e você também precisamos aprender a crer em Deus, a esperar em Deus, a confiar nele, a confiar que na sua hora, na hora certa, Deus vai fazer na nossa vida. Olha, Deus pode demorar? Ou pode ser rápido assim? Tá vendo? É complicado. Porque Caleb, ele demorou 45 anos para fazer. Mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, então
45 dias antes foi o quê, meu? Foi nada, uma piscadela. Mas por outro lado, a Bíblia diz que não fará Deus justiça àqueles que clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa fará justiça. Depressa, mas para aqueles que clamam de dia e de noite. Pastor, você já tem falado desse texto aí tantas vezes. Tem mesmo, mas você já está orando de dia e de noite? Na hora que você estiver orando de dia e de noite, eu paro. Eu vou pregar outra coisa. Não fará Deus justiça àqueles que clamam de dia e de noite? Domingo eu perguntei isso, né? Você já ouviu aquela frase? Deus tarda, mas não falha. Não é bíblica. Não é bíblica. Porque o texto lhe diz, depressa. Depressa Deus vai nos ouvir. Se você orar de dia e de noite, o que a palavra do Senhor diz é que Deus vai ouvir. Olha o que diz a palavra. Pedi e dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Mas ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O problema é que muitas vezes a gente apenas pede, né? Tá vendo? Tem uma linha aqui, um processo. Pedir, aí Deus não ouve, a gente busca. Aí Ele não ouve, a gente bate. A gente pede, Senhor, me dá. Aí parece que Deus não... A gente vai lá na casa de Deus. Aí lá na casa de Deus, a gente grita do portão, Senhor, me dá. Aí parece que Deus não sai. Aí a gente entra na casa, a gente vai lá na janela, Senhor, começa a buscar por Ele. Aí Ele não ouve, aí a gente começa a bater. Falei, Senhor, o Senhor está esquecendo de nós. Olha nós aqui, Senhor. É o processo. Pedir. Se Deus não ouvir, irmão, busca. Se Ele ainda não ouvir, começa a bater. Começa a bater. Mais ou menos assim, te dá um exemplo. O fulaninho, às vezes, ele não recebe nada de Deus porque ele apenas pediu. Ele não buscou e bateu. Te dá um exemplo. Você perde o emprego. Vamos imaginar que você é casado, tem 3 filhos. E aí, você perdeu o emprego. Mas aí tem quantos meses de seguro-desemprego? 5 meses. 6? Oh, Brasil, aleluias. Uma bênção mesmo. 6 meses. 6 meses para ficar de férias. 6 meses. Aí você perdeu o emprego, você começa a pedir. Aí você vai lá, recebe o seguro-desemprego. Oh, já até conta assim, não, nem vou procurar emprego agora, ruim. Aproveitar um pouquinho, sai fora. Você pede, Senhor, me dá um emprego, mas Senhor, não precisa ser muito agora não. Deixa eu curtir um pouquinho. Aí você pede. Passa um mês, você continua pedindo. 3 meses, nada, você fala, não, mas ainda tem 3 meses. 5º mês, papai, tem Danone? Aí você fala, ai, Jesus Cristo da glória. Aí você não pede mais, irmão, você começa a buscar. Aí você fala, nossa, eu vou ter que jejuar. Aí, meu amigo, já chega no 6º mês. Você não pede nem busca mais. Aí você começa a bater. Aí você nem come, é porque não tem mais comida mesmo. Já o seguro-desemprego acabou, né? Como é que você acha que ele ora? Já no 6º mês. No 1º mês você ora como? Pastor, quem quer receber uma oração aqui? Alguém alguma oração? 1º mês. Ah, pastor, eu quero aqui por um emprego, mas não vamos orar muito intenso não, senão vem logo. Vamos. Eu acabei de ser mandado embora. 1º mês é assim. Agora olha no 6º. Quem quer receber oração aqui? Você nem precisa perguntar, porque ele já está lá assim. Eu não sei porquê, mas Deus é assim. A gente precisa aprender a chegar no 3º nível, de bater. Falar, Deus, eu preciso tanto do Senhor. Olha o que diz o Salmo, olha o que diz Isaías. Que Deus habita no alto e sublime trono, mas Deus também habita com o contrito e quebrantado de coração. Não é maravilhoso isso? Ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Seu coração está quebrantado? Se tiver, a oração está perto de ser atendida. Vamos ficar de pé?